vamos meditar na palavra do Senhor. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou a ler conosco o texto que estará na transparência. Você que está acompanhando conosco através da internet, ele também estará na sua tela. O texto de Jeremias, capítulo 18, versículos 1 a 6. Nós vamos falar sobre o vaso de barro. E o texto de Jeremias nos diz o seguinte: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro, e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso, de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela Tua palavra que é santa e perfeita, mas nós não somos, ó Pai, somos imperfeitos, somos vasos de barro nas Tuas mãos. Por isso pedimos que Teu Espírito Santo nos encha agora, trazendo iluminação às nossas mentes, e usa este Teu servo também para proclamar a Tua palavra que é perfeita, que é santa. E Pai, que Teu Espírito Santo nos dê um coração sensível à Tua voz, para que possamos ser moldados pelas Tuas mãos. Assim oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, Jeremias viveu um momento difícil da história do povo de Deus, um momento onde o povo estava sendo rebelde, e nós sabemos que pouco depois o povo foi levado para o cativeiro babilônico por causa da rebeldia. E é interessante que neste momento Deus usa uma situação diferente para trabalhar com Jeremias, primeiramente no coração dele, mas também deixando uma palavra profética. O Senhor manda que Jeremias desça à casa do oleiro, e ali ele vê a cena do oleiro preparando um vaso, ali na roda que era usada para fazer os utensílios do oleiro, vasos, copos, vasilhas de um modo geral. Mas quando ele chega, ele vê um vaso sendo moldado, e o vaso não ficou muito bom, e o oleiro desmanchou e refez aquele vaso de uma forma diferente. Deus usou uma mensagem bastante visual para falar com o profeta Jeremias. Não apenas trouxe uma revelação, uma visão, mas usou uma cena do cotidiano. Era muito comum naquela época, hoje a gente não vê tanto, né? Mas naquela época não era muito comum, vaso, aliás, nem tinha, né, o vidro como nós vemos hoje. Então as pessoas faziam utensílios de vaso, e era muito comum então a profissão do oleiro. E o Senhor manda que Jeremias desça à casa do oleiro, porque ali ele usa essa situação, essa imagem, para falar o que ele queria fazer com o povo de Israel. E de fato Deus fez isso. Deus usou o cativeiro na Babilônia, os 69 anos, quase 70 anos, para trabalhar o coração duro de seu povo, para tirar a dureza daquele coração e formar um coração segundo a vontade de Deus. Então Deus precisou levar o seu povo para um tempo de cativeiro, um tempo difícil, para moldá-los e então trazê-los novamente à nação, mas agora um povo livre da idolatria, um povo preparado para servir ao Senhor, né? A verdade é que Deus queria mostrar ali a Jeremias o que ele estava fazendo, porque o tempo que Jeremias estava vivendo era um tempo difícil de entender, um tempo confuso. Imagina o profeta tentando entender os tempos, qual era o propósito de Deus. E Deus mostra então a Jeremias que ele estava trabalhando, mesmo de uma forma misteriosa, Deus estava trabalhando o seu povo. E assim também Deus quer trabalhar constantemente em nossas vidas. Queridos, nós, talvez mais do que muitas pessoas aqui, temos sentido o trabalhar de Deus em nossas vidas. E de repente Deus fala, não está bom, vamos mudar um pouquinho, né? De repente quando a gente começa a se acomodar e a gente começa a achar que vai fincar raízes, que a gente acha que está tudo bem, Deus resolve fazer o vaso um pouco diferente, começa tudo de novo nas nossas vidas. E nós precisamos estar preparados, porque Deus ele está constantemente trabalhando o nosso ser. Deus está constantemente nos colocando em situações onde Ele precisa nos amoldar, onde Ele quer nos tornar vasos melhores, vasos propícios para aquele momento, ou às vezes limpando o que há de impureza, coisas que precisam ser extirpadas do nosso ser. Então nós queremos meditar nessa palavra nessa noite e percebemos algumas verdades que esse texto nos revela, trazendo entendimento para as nossas vidas, e que você possa entender que em todo tempo Deus está moldando o seu ser, Deus está trabalhando a sua vida. A primeira coisa que nós percebemos é que Deus é o oleiro.
Queridos, parece algo bastante óbvio, eu não estou falando aqui, não estou trazendo nenhuma revelação espetacular, uma coisa completamente nova, né? Uma revelação nunca dada antes. Todos nós percebemos aqui que Deus está mostrando que Ele é o oleiro. Mas às vezes a verdade tão óbvia nós esquecemos. E nós queremos agir como se nós fôssemos o oleiro. Mas nós temos que entender que Deus é soberano. Queridos, nesse tempo de pandemia, onde tantas perguntas surgiram em nossas vidas, e quando nós vemos pessoas que infelizmente perderam suas vidas, servos e servas do Senhor, homens e mulheres, que gastaram seus dias servindo ao Senhor, e que o Senhor os recolheu, surgem dúvidas em nosso coração. Eu me lembro que uma das mensagens que o pastor Tiago ministrou recentemente era: por que não comigo? Porque quando as coisas começam a acontecer conosco, nós começamos a entrar em parafuso, né? Nós começamos a questionar a ação de Deus. E aí parece que Deus já não é mais tão soberano. Tão soberano, não que Deus não seja, mas muitas vezes nós começamos a agir como se Deus não fosse. E nós precisamos entender que Ele está no controle de todas as coisas. E ninguém pode impedir a ação de Deus. Queridos, essa pandemia não mostrou que Deus é menos poderoso. Os problemas na vida não vêm para mostrar que Deus não tem poder. Pelo contrário, vêm para mostrar o quanto nós somos pequenos, o quanto nós precisamos da mão de Deus em nosso favor. E nós somos o vaso nas mãos do oleiro. Ele é quem está no controle da roda do oleiro, que aqui simboliza a nossa vida. E a nossa vida está sempre dando voltas, né? Um momento a gente está bem, no momento já não é tão tranquilo. Tem horas que nós estamos vivendo momentos de muita bonança, mas daqui a pouco a nossa vida fica um tanto conturbada. E entender que Deus é soberano quando tudo está bem, quando tudo é do nosso jeito, não é difícil. Mas e quando Deus estremece, né, as bases da nossa vida, das nossas certezas, dos nossos esqueminhas que nós montamos e criamos, e de repente Deus dá aquela chacoalhada. Muitas vezes nós ficamos confusos, mas nós precisamos descansar na soberania de Deus, porque Ele é o oleiro e é Ele quem dá forma às nossas vidas. Ele quem sabe o que é melhor. Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: desde os dias mais antigos, eu sou, não há quem possa livrar alguém de minha mão. Agindo eu, quem pode desfazer? Ou agindo eu, quem impedirá? Talvez você conheça essa versão. Queridos, houve dias, especialmente no ministério pastoral, que eu questionei a soberania de Deus. Dias que eu perguntava: Deus, mas o Senhor não vai fazer nada? Dias onde o inimigo se levantou com fúria contra as nossas vidas e nos sentimos como um barquinho pequeno no meio de um mar revolto e ficávamos como os discípulos dizendo: Jesus, o Senhor não está vendo que a gente vai morrer? Né? E questionando: Jesus, o Senhor não vai fazer nada. Realmente, em alguns momentos, queridos, a nossa fé foi abalada. Não perdemos a fé, mas houve momentos em que a gente não conseguia compreender a ação de Deus. E a gente perguntava: Senhor, até quando? Até quando o Senhor vai ficar de braços cruzados? Quando o Senhor virá em nosso socorro? Quando eu vejo essas palavras do salmista, me identifico muito com elas. Porque muitas vezes nos sentimos assim, como se Deus não estivesse preocupado conosco. Mas a verdade é que Deus está o tempo todo agindo. E não há quem possa impedir a ação de Deus. Por isso, nós não devemos impedir a ação de Deus. Nós devemos procurar entender ou nos colocar debaixo das mãos poderosas de Deus, para deixar Ele agir, mesmo quando nós não compreendemos. Por quê? Porque Deus sabe o que está fazendo. Querido, a palavra fala em outro lugar que a loucura de Deus ainda é mais sábia do que a sabedoria humana. Não que Deus possa ficar louco, não é isso. Mas ainda que isso fosse possível, ainda assim seria muito mais sábio do que toda a sabedoria humana somada. E olha que nós estamos em plena era do conhecimento. Nunca acumulamos tanto conhecimento como nos dias de hoje, né? E daqui a 5 anos, sabe lá Deus onde nós estaremos. Mas ainda assim a sabedoria de Deus é muito superior. Ele está no controle e Ele sabe o que faz. Ele conhece as propriedades do barro e sabe manusear a roda. É interessante, na época do profeta era algo manual, né? Muitas vezes era ali com o pé que o oleiro ia empurrando, mas hoje existe ainda essa peça e ela é elétrica.
Eu vi uma vez um oleiro fazendo um vaso, e você tem que saber a velocidade certa, porque se você colocar muito veloz, o barro começa a perder para a força centrípeta, né? Centrífuga, melhor dizendo, e ele começa a se desmontar. Se você colocar vagaroso demais, não tem ali o movimento necessário para você moldá-lo. Então tem que ser a velocidade certa. E o barro, ele interfere muito também na qualidade do vaso. O Senhor, Ele conhece. Aliás, é interessante que o barro, ele precisa ser preparado, né? E para ser preparado, muitas vezes ele passa por um processo ali, onde ele é socado para tirar as pedras, as impurezas. Cada tipo de barro tem uma preparação específica, tem um tempo necessário para a queima, o tempo que ele fica no forno, né? E o oleiro, ele conhece esses elementos, ele conhece essas particularidades do barro. E nós temos que entender que também Deus conhece. E Deus trata cada um de forma diferente. Querido, Deus não trata a sua vida como trata a minha, porque somos barros diferentes. O meu coração é diferente do seu, e Deus não trata ninguém aqui por atacado. A palavra diz que Deus conhece cada estrela pelo nome, quanto mais cada um de nós. Então Deus, Ele trata você segundo a sua necessidade, segundo o que você precisa para ser trabalhado. E a mesma coisa na minha vida. Então entenda o seguinte, Deus não vai trabalhar no seu coração, na minha vida, da mesma forma que trabalha na sua. Mas Deus trabalha de forma perfeita na vida de cada um de nós. Romanos, capítulo 11, versículos 33 e 34 diz: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Quem pode, dar conselhos a Deus? Quem pode dizer que Deus está agindo errado, que Deus não sabe o que está fazendo, Nós precisamos apenas confiar na sabedoria e na soberania de Deus. Ele tem poder, Ele tem conhecimento, Ele sabe o que está fazendo, mesmo quando nós não compreendemos. A segunda verdade que aprendemos neste texto é que nós somos o barro. Nós somos o barro. E nós precisamos lembrar de nossa origem. Aliás, Gênesis, capítulo 2, versículo 7 diz: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. É interessante que o Gênesis já mostra, faz aqui uma referência bem clara ao texto de Jeremias também aqui, o barro. Nós fomos formados do pó da terra, do barro da terra, e nos tornamos seres viventes, quando Deus soprou em nossas narinas o fôlego de vida. Mas precisamos entender que ainda em essência somos barro. Portanto, precisamos deixar Deus nos moldar e soprar a sua vida em nossas narinas. Isso significa também, queridos, que o valor não está no barro, que é quem somos, mas no vaso que Deus faz de nós, ou seja, na ação divina através de nós. O barro por si só não tem muito valor. Pelo contrário, dá até raiva, Eu me lembro que eu morei em Dourados, e Dourados é um barro bastante argiloso. Então é muito comum nas casas onde não há asfalto, na entrada da casa ter um dispositivo ali para você rapar o pé. Por isso que havia aquela expressão pé rapado. É a pessoa que mora num lugar que não tem asfalto, que anda a pé. Então a pessoa tinha que rapar o pé naquele dispositivo, um rapador de pé. E era um barro tão terrível, queridos, que se caísse na roupa, pode esquecer. Manchava mesmo, não tinha como tirar. Andar de bicicleta no barro de Dourados era impossível quando aquilo travava as rodas. Quem conheceu Dourados sabe do que eu estou falando. Agora o vaso não, o vaso é outra conversa. O vaso ele é valioso, porque ele foi trabalhado nas mãos do Senhor. E o vaso, dependendo do que estiver dentro dele, ele é ainda mais valioso. Se você pegar 2 vasos de barro, e um você encher com água, e o outro você encher com ouro, qual será o mais valioso? O de ouro. Óbvio, porque o de água, tudo bem, é importante, a água é necessária, mas o ouro é extremamente precioso, caríssimo, Mas o que torna, então, ele mais precioso do que o outro? O seu conteúdo. É isso que nos torna especiais, queridos. O nosso valor está no poder de Deus, o seu Espírito Santo que habita em nós. Essa é a diferença. O ser humano longe de Deus, ele é apenas um vaso de barro.
Mas o ser humano, quando está nos caminhos do Senhor, a palavra diz que quando recebemos a Cristo em nossas vidas, recebemos também o Espírito Santo, que passa a habitar este vaso, que é vaso de barro, mas que tem a presença valiosíssima do Espírito Santo de Deus. E é uma presença tão especial, tão preciosa, que o salmista morria de medo de perder. E ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, um espírito inabalável. Não retires de mim, ó Deus, o teu Espírito. Porque Davi sabia que o que havia de mais precioso, de mais valoroso na vida dele, era a presença do Espírito Santo de Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, ele diz assim, Paulo diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Ou seja, se alguém abandona a vida de pecados e começa a caminhar com o Senhor, tem o Espírito Santo de Deus em sua vida, se torna um vaso de honra. E é isso que Deus está falando. Você até veio como um vaso de desonra, mas quando o Espírito Santo de Deus, através da salvação de Cristo, que morreu naquela cruz, e através do seu sangue fomos purificados, então nós fomos tornados em vaso de honra. Nós que éramos vasos de desonra, agora somos vasos de honra. Agora o problema é que tem muita gente achando que é vaso de ouro. E nós precisamos entender que por mais que somos amados de Deus, por mais que Ele deu o seu precioso Filho naquela cruz por nós, ainda somos vasos de barro, e não vasos de ouro. Recebemos agora uma posição de honra, sim, com certeza, mas o que há de mais precioso em nós é a presença de Deus. É Ele que age em nós e através de nós. É Ele que nos usa como vaso de unção, derramando seu precioso óleo, abençoando vidas. Quando nós somos instrumentos de Deus para abençoar outras vidas, somos como um vaso com um bálsamo precioso, com o óleo da unção que é derramado sobre vidas que estão sedentas de Deus. E assim somos um vaso precioso nas mãos do Senhor. O nosso real valor está em Deus, queridos. E sem Deus, nós não somos e nem valemos nada. Sem Deus, não somos absolutamente nada, estamos perdidos. Por mais que você tenha muitas riquezas, por mais que você tenha muita sabedoria, muito conhecimento, por mais que você seja uma pessoa poderosa, uma pessoa famosa, mas sem Deus, nós não valemos nada, porque sem Deus iremos para o mesmo destino eterno de destruição e perdição. Mas em Cristo Jesus, nós fomos transformados em vaso de honra, e vaso de honra não se coloca em lugares imundos, mas se coloca em lugares especiais, o lar celestial que Deus tem preparado para nós. Queridos, em terceiro e último lugar, nós temos que entender que é Deus quem dá forma ao barro. O barro não pode opinar sobre o que quer que façam com ele, e nós precisamos compreender isso. Tem muitas pessoas que estão brigando com Deus, discutindo com Deus, porque querem ser uma coisa, quando Deus a chamou para serem outras coisas. Talvez você foi chamado para uma determinada vocação, para um determinado ministério, mas você queria outro. E realmente, infelizmente, dentro da igreja, há ministérios que se destacam mais, não porque Deus olhe para eles desta forma, mas porque somos seres imperfeitos e temos essa tendência de valorizarmos mais determinadas coisas. Queridos, eu sei que o ministério pastoral é vital à igreja, mas sem os demais ministérios nós não conseguiríamos fazer muita coisa. Sem os demais ministérios, ministérios de oração, ministério de louvor, de ensino, de educação cristã, de evangelismo, ação social e tantos outros ministérios que há dentro da igreja, seríamos uma igreja incompleta. Por isso que é tão lindo ver os irmãos e irmãs colocando seus dons e talentos a serviço de Deus. Temos aprendido sobre isso no culto dos jovens, no Ativação Jovem, sobre os dons, para que possamos compreender quais são os dons que Deus nos deu e trabalharmos, desenvolvê-lo, porque isso é importante, isso é necessário. Mas eu não posso escolher como Deus vai me usar. Já me perguntaram muitas vezes, se eu escolhi ser pastor. Olha, eu amo ser pastor, mas eu nunca escolhi ser pastor. Eu apenas obedeci a Deus. Por favor, não me entenda bem. Eu não estou dizendo que eu não gosto de ser pastor, não é isso, queridos. Mas eu estou dizendo que foi Deus quem escolheu.
Ele me chamou. E quando eu olho para outras pessoas, muito mais capacitadas do que eu falo, Senhor, por que o Senhor me chamou, né? Eu fico pensando em Moisés, quando Deus chamou Moisés, e Moisés disse, mas Deus, eu tenho língua pesada, manda outro, e Moisés tentando sair ali pela tangente daqui, e queridos, tentar argumentar com Deus é perda de tempo. Deus, Ele é sábio, Ele é perfeito, não tem como vencer uma discussão com Deus. Jó tentou e perdeu feio, né? E depois começou a conhecer mais a Deus. Mas nós temos que deixar Ele nos moldar. Precisamos confiar na imensurável sabedoria de Deus, mesmo quando nós não compreendemos os seus planos, ou ainda que não seja do jeito que nós gostaríamos que fosse. Nem sempre Deus agiu do jeito que eu queria. Muitas vezes, queridos, eu tive que sair cabisbaixo, tristonho, né? Tá bom, Deus, tá bom. É assim, tá bom, tá, então vamos. E no começo é difícil. Depois Deus vai trazendo alegria em nosso coração, porque percebemos que Ele tem sempre o melhor. Mas em alguns momentos, queridos, a gente obedece a Deus por fé, não por vontade. Porque sabemos que Ele é sábio, que Ele tem o melhor. E confiamos nisso. E depois Deus revela que Ele sempre tem razão. Mas muitas vezes é difícil. Eu penso que foi extremamente difícil para Abraão confiar na palavra de Deus que dizia para ele sacrificar Isaque, o seu único filho. E quantas coisas provavelmente ficaram na mente e no coração de Abraão enquanto ele caminhava até o monte do sacrifício. A dúvida, o porquê, mas não faz sentido. Deus me deu, disse que faria uma grande nação, agora mandou sacrificar. O que Deus está querendo fazer? Que Deus é esse? Certamente, e eu fico imaginando o diabo que é sujo e astuto se aproveitando desse instante, né? Mas Abraão ali confiando no Senhor até o momento final, quando o anjo do Senhor disse para ele não fazer nada contra Isaque. Mas nós precisamos também confiar na ação amorosa e onipotente de Deus. Salmos 37, versículo 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Queridos, a verdade é que nem sempre nós confiamos. E muitas vezes não confiamos em Deus. E muitas vezes não confiamos no amor de Deus. Porque o dia que confiarmos verdadeiramente no amor de Deus, o dia que entendermos verdadeiramente o sacrifício de Deus, nós nunca mais teremos dúvidas. E quando a dúvida tentar conquistar território em nosso coração, nós descansaremos na sabedoria e no amor perfeito de Deus. Quando nós de fato entendermos que Cristo morreu na cruz por nós, e quando eu falo entender, não é só na teoria, mas é na prática, nós não mais teremos dúvidas, apenas caminharemos por sobre o mar. Tem aquela música que diz, eu nunca saberei o quanto custou os meus pecados naquela cruz. É verdade. A gente, por mais que tenha uma noção, nós não temos noção completa do que significou. E por isso, muitas vezes, nós questionamos a ação de Deus, ao invés de entregar os nossos caminhos a Ele. Mas se tentarmos sair do controle do oleiro, o vaso de nossas vidas se estraga. Quando nós tentamos sair para cá ou para lá, o vaso deixa de ser um vaso bonito e perfeito e começa a ficar deformado. O barro, quando não está no jeito certo, o barro, quando não quer obedecer às mãos do oleiro, ele se deforma. É aí um vaso que era para ser bonito. E o vaso, quando você está começando a fazer, é estranho, é feio. A gente não consegue entender. Mas conforme ele vai ganhando forma, conforme vai se moldando, aí a gente vai entendendo e percebendo que o oleiro, desde o início, sabia muito bem o que queria fazer, né? Mas quando a gente quer agir do nosso jeito, acontece como aconteceu na vida de Abraão. Abraão quis dar um jeitinho. Deus falou que faria dele uma grande nação, que iria gerar de Sara um filho. Mas Abraão e Sara quiseram dar um jeitinho, e aí nasceu Ismael. E Deus teve misericórdia da vida de Ismael, fez dele uma pessoa próspera, por amor a Abraão. Mas não era esse o plano de Deus para Abraão. E isso depois gerou sérios problemas. E tantas vezes nós vemos homens e mulheres que tentaram dar um jeitinho, tentaram ajudar a Deus. Vimos isso na vida de Saul, e por isso Deus o rejeitou como rei. Quis exercer o papel de sacerdote, que não era papel dele, e por isso Deus o rejeitou. Querido, não queira dar um jeitinho nas coisas de Deus. Sabe aquela pessoa que quer fazer um teste com Deus, né? Como foi com Gideão, o teste da lã, né? O teste do sonho, e a pessoa quer fazer um teste, mas daquele jeito para dar a resposta que ela quer ouvir.
Senhor, se for desse jeitinho, a pessoa já vai empurrando e manipulando tudo para ser do jeito que a pessoa quer, a resposta que Deus quer. E a verdade é que depois a pessoa se machuca. Quantos namorados, namoradas já fizeram isso, né? Ah, Senhor, se o fulano for aquele que o Senhor preparou para mim, que isso aconteça, né? Que seja o primeiro a entrar pela igreja. A pessoa já sabe que vai ser o primeiro, porque já conhece o horário, né? Já fica tudo manipulado para isso, né? Tudo no jeitinho, né? Ou então, né? Pode ser o garoto também. Ah, Senhor, se é fulana, né? E pede aquelas provas de Deus, querido, aquela provinha manipulada, né? E às vezes Deus ainda usa de bom humor, né? E quebra esses esqueminhas, né? Quebra esses esqueminhas. Cuidado, querido, com essas provas. Não fique querendo as suas respostas. Deixa Deus te conduzir, deixa Deus te moldar. Porque quando nós nos rebelamos contra Deus, nós precisamos ser refeitos. E, querido, eu não sei quanto a você, mas eu já percebi que ser moído por Deus, ser quebrado, né? A gente fala, olha, eu tenho muito cuidado com essa música, eu quero ser um vaso novo. Vem, né, quebra a minha vida e faz de novo. Ah, tá bom, bonitinho cantar. Quero ver você para experimentar isso. Querido, eu não estou dizendo que você não pode cantar essa música, mas quando você cantar, que seja verdadeiro. Porque não é fácil ser quebrado por Deus, quebrar o nosso orgulho, os nossos esqueminhas, nossas certezas erradas, nossos achismos, né? E de ver isso sendo quebrado. É difícil, mas é necessário. Porque quando nós somos refeitos por Deus, Ele corrige tudo aquilo que estava errado e faz algo melhor. Mas se você está tendo a oportunidade agora de ser trabalhado por Deus, seja em qual área for, no seu casamento, na educação dos seus filhos, no seu trabalho, na sua vida pessoal, na sua espiritualidade, seja qual for a área, deixa Deus te tratar. Porque quanto mais você ficar resistindo, mais doloroso será. Mais demorado será o processo. E Deus sempre vai vencer. Nós lemos que quando Deus age, ninguém pode impedir. Por que você acha que você vai conseguir impedir a ação de Deus? Será que você vai ter que experimentar o processo de Jonas na sua vida? Ter que ficar 3 dias na barriga do peixe, né? Ali passando... E Jonas era teimoso, 3 dias. Queridos, podia ser no primeiro momento, né? Não, Deus, tudo bem, beleza, tudo bem, eu entendi, vamos voltar. Bastava o barco. Mas Jonas era tão custoso, tão difícil, tão teimoso, que ainda precisou 3 dias na barriga do peixe para se arrepender e entender que Deus sempre vence, né? E se colocar nas mãos do Senhor. E olha que forma maravilhosa Deus agiu na vida de Jonas. Usou a vida dele para converter toda uma cidade e impedir que milhares de pessoas fossem mortas, porque Jonas resolveu obedecer a Deus. Queridos, às vezes é difícil, mas quando obedecemos, grandes coisas acontecem. Então, não repita o erro de Jonas, mas descanse na soberania de Deus. Deixe Ele dar forma à sua vida, deixe Ele controlar todo o teu ser. Nós cantamos naquela música, Espírito, Espírito Santo de Deus, vem dirigir o meu viver, vem controlar todo o meu ser. Né? Que seja verdadeiro, que realmente Deus controle todo o nosso ser. Eu quero concluir dizendo, até quando você vai resistir à vontade de Deus em sua vida? Qual é a vontade de Deus em sua vida? Se tem uma coisa que me trouxe muita alegria naquela série de estudos, Uma Vida com Propósito, primeiramente para mim, e creio que depois para vocês também, é porque a gente pode entender que Deus tem propósitos. Ele quer fazer algo mais. Eu sempre falo, eu fiquei sabendo que os adolescentes, agora os juniores, gostaram, né? Pegaram esse refrão. Deus não chamou a gente para ser espanador de banco. Aí falaram, mas pastor, aqui é cadeira, né? Tudo bem, querido, Deus também não chamou para ser aquecedor de cadeira, tá? Deus nos chamou para sermos sal para essa terra e luz para este mundo. Ele quer nos usar do jeito que Ele achar melhor. Então deixa Ele te usar. Não resista às mãos amorosas do oleiro que quer te moldar, que quer trabalhar todo o seu ser, mas confie na ação soberana e amorosa dele, mesmo quando você não compreender. Ele te ama, lembre-se disso, Ele te ama e quer fazer de você um vaso de honra. Então deixa Deus te fazer um vaso de honra. Deixa Deus usar a sua vida como ninguém. Queridos, vou contar uma breve experiência minha. Há anos atrás, eu tinha um futuro promissor na Caixa Econômica. Estava trabalhando como office boy e eu me lembro o dia que eu fui pedir demissão para o meu patrão na época, porque Deus tinha outros planos para a minha vida. E ele ainda perguntou, você tem certeza disso? Porque ele sabia da oportunidade que eu tinha lá dentro.
E se estivesse lá, talvez estivesse muito bem financeiramente, ou talvez profissionalmente, sei lá o que aconteceria, mas estaria profundamente frustrado em todas as outras áreas da minha vida, porque esse não era o plano de Deus para mim. E um dia Deus virou a chavinha e falou, peça demissão. Fui para Dourados, fui morar 1 ano com meu irmão, depois fui para o seminário, 4 anos de luta, tantos dias que eu quis desistir. E aí depois vim para o pastoreio, tempos difíceis, tempo de provação, tempos também onde parecia que as coisas não iam dar certo, foi muito difícil, mas com a graça de Deus fomos ordenados. E isso em 2006, 15 anos atrás, 2007 na verdade, né? 14 anos de ordenação, de pastoreio desde 2005, 16 anos de pastoreio, há tantos anos atrás. E nesse tempo, querido, tantas coisas aconteceram, tantas coisas mudaram, tantas certezas que tínhamos, e de repente o Senhor falou, tudo bem, mas eu vou mudar o teu esqueminha, está na hora de fazer de você um outro vaso. Quando fomos para Rondônia, achamos que ficaríamos tanto tempo lá, em 2 anos Deus mudou o nosso esqueminha. Quando fomos para Itacuru, achamos que ficaríamos muito tempo lá, em 3 anos Deus mudou nossos esqueminhas. Quando viemos para cá, pastor está de prova, né pastor, achamos que ficaríamos muitos anos aqui, e de repente, há pouco tempo atrás, Deus virou a chavinha e mudou mais uma vez nossos esqueminhas. Não sei o que Deus tem para nós nos próximos anos que Ele nos concederá, mas eu sei que Ele está no controle de tudo. Eu sei que Ele é o oleiro e nós somos o vaso. E um dia eu tomei a decisão, juntamente com minha família, de sermos vaso precioso nas mãos do Senhor. Não por causa do vaso em si, mas por causa da ação dEle, do Espírito Santo que habita em nós. Deixa Deus conduzir a sua vida. E quando houver dias difíceis, dias de confusão, dias de indagações, apenas confie nele. Quero te convidar a fechar seus olhos nesse instante e orar juntamente conosco. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela Tua palavra que nos instruiu nesta noite, sobre a importância de deixar o Senhor nos moldar. Nós não queremos ser como o povo de Israel que foi rebelde e por isso teve que padecer o cativeiro, sofrer tanto. Mas Pai, nós queremos estar constantemente nas Tuas mãos, como um vaso moldável, segundo o Teu querer, Pai. E sei que ser quebrado e refeito não é fácil. A verdade é que nós não gostamos de passar por isso, mas às vezes é preciso. E ainda assim vemos nisso o Teu amor, porque o Senhor nos ama tanto, que o Senhor seria incapaz de nos deixar do jeito que estamos, mas o Senhor nos faz sempre melhores para Ti, preparados para o grande dia da volta de Cristo. Pai, enquanto estivermos nessa vida, que as nossas vidas sejam para o louvor e glória do Teu nome, sejamos vasos do Senhor, em nosso trabalho, em nosso dia a dia, em tudo que formos fazer, seja para louvor do Teu santo nome. E Pai, que possamos ter consciência que somos de vasos de barro, sim, somos apenas barro, mas quando o Teu Espírito Santo habita em nós, ó Pai, então temos algo precioso em nosso ser, e a ação do Teu Espírito Santo pode fazer coisas assombrosas, maravilhosas, esplêndidas em nosso viver e através de nosso viver. Pai, que sejamos o vaso, Pai, que derrama bálsamo sobre vidas, que derrama o óleo da unção, que derrama água sobre o sedento, Pai, transformando vidas, alcançando vidas para o Teu reino, vidas para Ti, Senhor. Assim nós pedimos. E Pai, quando for difícil, quando houver em nosso coração qualquer resquício de rebeldia, corrija-nos em amor, ó Pai, mas não nos permita jamais abandonar o Teu caminho. Assim nós oramos, assim pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.